Oi pessoal, vamos lá, eu vou resolver com vocês esse exercício da Bandic 2019. Então ele fala assim, ó. Certo cilindro contém gás hélio a temperatura de 300 Kelvin e pressão de 3 atm. Então marquei aqui as informações. Outro cilindro 2 contém gás oxigênio também a 300 Kelvin. Então oxigênio, a temperatura e ele não deu a pressão. Para que a densidade dos gases nos dois cilindros seja a mesma, a pressão de oxigênio no cilindro 2 deve ser aproximadamente igual a. Então, ele quer que a densidade nos dois cilindros seja igual e ele quer saber qual é a pressão que eu tenho que ter nesse cilindro 2 para que isso aconteça. Primeiro, vamos pensar na fórmula de densidade. A gente sabe que densidade é a relação entre massa e volume. Agora, eu tenho que relacionar isso com a parte de gases. Que fórmula de gases que a gente viu que indica massa e volume? Aquela equação de Clapeyron, onde eu tenho a pressão vezes o volume é igual a massa em gramas pela massa molar, que a gente fala que é o número de mols, vezes o R, que é a constante dos gases, vezes a temperatura em Kelvin, certo? O que a gente tem que ver? Eu vou deixar a relação massa por volume aqui para a gente poder ter densidade. Então, eu vou mandar massa molar para lá multiplicando e volume para cá dividindo. Então, vai ficar pressão vezes a massa molar é igual a massa sobre volume vezes a constante vezes a temperatura. Massa sobre volume, densidade. Então, eu vou pegar e substituir isso daqui para densidade e vou mandar tudo isso que está multiplicando para lá, dividindo. Então, eu tenho que a pressão vezes a massa molar é sobre a constante vezes a temperatura é igual à densidade. Bom, essa é a fórmula que a gente vai ter que usar para resolver esse exercício. Se ele quer que a densidade dos dois seja igual, o que eu posso falar? Que a pressão vezes a massa molar sobre o R vezes a temperatura dos dois tem que ser o mesmo. Então, vamos substituir os valores que a gente tem aí. Então, lá, do cilindro 1, eu tenho a pressão 3 atm vezes a massa molar. No cilindro 1 eu não tenho hélio. O exercício, ele forneceu pra gente as massas molares. A massa molar do hélio, 4 gramas por mol. Então, aqui, vezes 4 gramas aí. Sobre quem? O R, que é a constante dos gases, o exercício também forneceu, que é 0,082. Eu não vou colocar esse valor e daqui a pouquinho eu já falo por quê. Eu só vou deixar ele aqui como R. Vezes a temperatura. Temperatura 300 Kelvin. Se a densidade do cilindro 1 tem que ser igual à densidade do cilindro 2, vamos ver como fica a densidade do cilindro 2. Eu tenho a pressão, que é o que eu quero descobrir, vezes massa molar. No cilindro 2 a gente tem O2. Cada oxigênio tem a massa 16, então O2, 32 gramas por mol. Aqui, vezes 32 sobre o R, vezes a temperatura, que também é 300. A constante não é a mesma aqui e aqui? Então, o que eu posso fazer? Cortar ela. Como a temperatura nos dois cilindros também é a mesma, eu vou cortar o 300. Então, por isso, nesse exercício, se ele não quisesse fornecer o 0,082, daria para fazer do mesmo jeito, certo? O que eu tenho? 3 vezes 4 é igual à pressão no cilindro 2 vezes 32.
Tá multiplicando, vou mandar lá para o outro lado, dividindo. Então, 3 vezes 4 sobre 32 é igual aí a pressão em 2, certo? Dá pra gente simplificar isso daqui. Vou simplificar o 4 e o 32 por 4. Então, a pressão em 2 vai ficar 3 sobre aqui 32 por 4, 8. Isso dá aproximadamente 0,4. Vai dar 0,375. O quê? APM, que fica lá a alternativa B. Certo?